Olá, amiguinhos e amiguinhas! Sejam bem-vindos a mais uma historinha do nosso canal. Hoje, vamos viajar no tempo para conhecer uma história muito importante. Vocês estão prontos? Então vamos lá! Imaginem só, era noite e as estrelas brilhavam no céu. Jesus, nosso amigo especial, tinha acabado de orar em um jardim lindo chamado Getsêmani. De repente, chegaram alguns guardas e levaram Jesus. Para onde será que eles o levaram? Eles o levaram para a casa de um homem muito importante chamado Caifás. Ele era o chefe dos sacerdotes, os líderes religiosos daquele tempo. Pensem no sacerdote como um professor muito respeitado que ensinava sobre Deus na casa de Caifás. Muitos outros líderes estavam reunidos, esperando por Jesus. Eles não estavam felizes com Jesus e queriam encontrar um motivo para dizer que ele tinha feito algo errado. Enquanto isso, lá fora no pátio estava Pedro, um dos melhores amigos de Jesus. Lembram dele? Pedro ficou de longe, perto de uma fogueira, para ver o que ia acontecer. Ele estava com medo e um pouco confuso. Dentro da casa, a situação não era nada legal. Os líderes começaram a fazer muitas perguntas para Jesus. Eles queriam que ele dissesse algo que pudessem usar contra ele. Eles até chamaram algumas pessoas para contar mentiras sobre Jesus. Uma pessoa dizia uma coisa, outra dizia algo diferente. Nada fazia sentido. Era uma grande confusão. Eles diziam: eu ouvi ele falar que ia destruir o grande templo e construir outro em 3 dias. Mas nem eles mesmos se entendiam. Jesus, com toda a sua calma e sabedoria, ficava em silêncio. Ele não dizia uma palavra. Ele sabia que tudo aquilo era injusto. O chefe dos sacerdotes, Caifás, ficou muito impaciente com o silêncio de Jesus. Ele se levantou e, olhando bem nos olhos de Jesus, fez a pergunta mais importante de todas. Em nome do Deus vivo, diga para nós: você é o Cristo, o Filho de Deus? Então, amiguinhos, Jesus respondeu. Com uma voz firme e cheia de verdade, ele disse: sim, eu sou. E um dia vocês verão o Filho do Homem sentado ao lado do Deus Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Quando Caifás ouviu isso, ficou furioso. Ele rasgou as próprias roupas, que era um jeito antigo de mostrar que estava muito bravo. Ele gritou para todos os outros líderes: não precisamos de mais nenhuma prova. Vocês ouviram o que ele disse? Ele está dizendo que é igual a Deus. Para eles, isso era a pior coisa que alguém poderia dizer. Então, todos os líderes que estavam ali concordaram e gritaram juntos: ele é culpado, ele deve morrer. Que triste! Não é, pessoal? Eles não entenderam que Jesus estava falando a verdade. Eles não perceberam que estavam na frente do Filho de Deus. E a partir daquele momento, a situação ficou ainda mais difícil. Algumas das pessoas que estavam ali começaram a maltratar Jesus. Eles vendaram seus olhos e zombavam dele dizendo: adivinha quem te bateu, profeta? Eles eram muito maus com nosso amigo Jesus. Mas mesmo passando por tudo isso, Jesus continuou forte. Ele sabia que tudo aquilo fazia parte de um plano muito maior, um plano de amor para salvar a todos nós. Lá fora, a noite continuava. 3 pessoas diferentes chegaram perto de Pedro e disseram: ei, eu conheço você! Você também andava com Jesus! Mas Pedro, com muito medo, respondeu: não, eu não o conheço! Ele negou ser amigo de Jesus 3 vezes. Exatamente como Jesus tinha dito que ele faria. E assim que ele negou pela 3ª vez, um galo cantou. Naquele instante, Pedro se lembrou das palavras de Jesus. E seu coração ficou tão triste, mas tão triste, que ele saiu dali chorando muito. Essa parte da história de Jesus é um pouco triste, mas nos ensina coisas muito importantes. Nos ensina sobre a coragem de Jesus em falar a verdade, mesmo quando era perigoso. E nos mostra que, mesmo quando os amigos falham, como Pedro falhou, existe o perdão e a chance de recomeçar. Jesus sabia que Pedro o amava de verdade e que seu medo foi apenas um momento de fraqueza. E o mais incrível é que, mesmo no meio de toda essa confusão e injustiça, o grande plano de amor de Deus estava acontecendo. Cada passo de Jesus, cada palavra,
era para cumprir a promessa de nos trazer para perto de Deus. Essa história nos lembra que, às vezes, as pessoas podem não entender as coisas boas que fazemos, ou podem até ser injustas, mas o importante é sempre seguirmos o exemplo de Jesus, sermos corajosos, falarmos a verdade com amor e confiarmos que Deus está no controle de todas as coisas. E não se esqueçam, mesmo quando erramos, como Pedro errou, podemos pedir perdão e Deus, com seu amor gigante, sempre nos perdoará. E aí, gostaram da nossa historinha de hoje? Ela nos faz pensar bastante, não é mesmo? Se você gostou e aprendeu algo novo, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo. E se você ainda não faz parte da nossa turma, clique no botão de se inscrever para não perder nenhuma aventura. Assim, a gente continua aprendendo juntos sobre as histórias mais incríveis que existem. Muito obrigado pela companhia, pessoal. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa próxima história!